Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Apesar de ser chefe dos magos, Daniel foi o último a ser chamado pelo rei Nabucodonosor. É uma história relatada no capítulo 4 do livro de Daniel e pela própria boca do rei Nabucodonosor. Este rei se tornou famoso como o rei mais destacado do Império Babilônico. Nabucodonosor pegou já um reino em ascensão e expandiu. Muitas conquistas, despojos de outros povos, construção da grande cidade de Babilônia, que era uma obra-prima, algo gigantesco, quase que indescritível, a grandeza, a pujança da Babilônia que ele edificou. Mas, logo no início, me parece que é no 4º ano do reinado dele, ele foi a Judá, destruiu lá e conquistou, tomou posse daquele despojo todo e levou alguns cativos. Não foram muitos, mas levou alguns cativos. E dentre os cativos, ele teve uma cabeça boa. Ele queria aprender a cultura de todos os povos. Era uma espécie de sincretismo. Ele valorizava outros deuses e culturas e escolheu alguns da elite de Israel. E entre eles o Daniel e seus amigos. Nós não sabemos dos outros. Daniel e os 3 amigos são bastante mencionados neste livro, mas provavelmente ele pegou outros ainda. E o Daniel e os amigos se notabilizaram pelo fato de manterem uma identidade. Isso, por fim, agradou ao rei. Eles quiseram manter uma identidade de judeus, inclusive se afastando de outras comidas e costumes que os babilônicos mantinham. E ele correu risco, mas o relato do livro de Daniel mostra que Daniel encontrou graça de Deus e das pessoas que cuidavam dele aqui na terra. Por exemplo, o cozinheiro-chefe. E depois veio a grande oportunidade, quando o rei quis matar todos os magos, feiticeiros, astrólogos, todos os religiosos, porque eles não adivinharam o sonho que o rei teve. Aparentemente ele se esqueceu do sonho ou ele quis mesmo testar. E naquele episódio o Daniel se notabilizou. Ameaçado de morte, o Daniel orou a Deus e disse: vamos pedir porque Deus revela e o Senhor vai revelar esse sonho. Mandou dizer ao rei, pedisse o prazo, talvez 1 ou 2 dias por aí, e o rei deu o prazo e o Daniel recebeu essa revelação em sonhos e foi lá e contou para o rei. O rei ficou tão satisfeito com aquilo que colocou Daniel como chefe dos magos. Mas a gente precisa tomar cuidado. Quando nós ocupamos uma posição no mundo, e pode ser uma posição elevada, não significa muita coisa não. E o Daniel foi esquecido. Apesar de se tornar o chefe dos magos, ele não tinha muita ascendência sobre os outros magos, astrólogos e religiosos. Não havia, assim como que uma reunião deles, era um cargo mais honorífico. E o Daniel, apesar de ser o chefe, quando o rei teve outro sonho, agora ele se lembrava do sonho, ele contou o sonho e queria a interpretação, mas nenhum dos magos, astrólogos e feiticeiros, nenhum deles interpretou. Aí o rei se lembrou que o chefe dos magos era o Daniel, que já tinha interpretado uma vez e mandou chamar. E então, neste capítulo 4, o texto diz que por fim, depois de todos, Daniel se apresentou e o rei se dirigiu a ele.
Beltesazar, chamava Daniel de Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. E então ele contou o sonho. Daniel entendeu logo e ficou em silêncio. Ele ficou assim, sem saber como dizer a verdade para o rei. E ele ficou atônito por algum tempo, e seus pensamentos o turbaram. Então ele aguardou, e o rei então falou: ô Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Pode falar. E o Daniel começou assim com muito jeito, pisando em ovos: ó rei, o sonho seja para os teus inimigos, etc. Mas era para ele mesmo. Ele era a grande árvore que cresceu, se envaideceu e por fim foi cortada. Mas não ia ficar cortada, porque dali a algum tempo, 7 tempos iriam se passar e o tronco iria brotar de novo. E o rei queria saber o que significava aquilo. Talvez até já tinha uma desconfiança, e Daniel teve que dizer a verdade. E aquilo foi importante. O rei relatou isto não quando ele foi cortado, porque ele virou animal. Foi tirado o entendimento dele, ele virou como que um animal. Mas depois dos 7 tempos, talvez 7 anos, ele voltou ao governo com uma majestade aumentada ainda, e relatou isto que está escrito, inclusive, na língua aramaica, o capítulo 4 de Daniel, como o rei contou. E ele termina dando glória a Deus, muita honra ao Senhor do céu, e ele diz: agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar aos que andam na soberba. Nabucodonosor foi comer capim como um animal, experimentou a graça e misericórdia na restauração de Deus. Isso tem muitas aplicações para nós. Meu irmão, a sua situação nunca é o fim. O desespero não deve tomar conta de você. Com Deus sempre há esperança, mas primeiro o propósito de Deus vai se cumprir. O Nabucodonosor foi humilhado. Deus quer que o nosso eu seja quebrado. Você nunca será usado por Deus exaltado, grande, bonito, se mostrando, vaidoso, falando bonito, se engrandecendo, recebendo glória dos homens. Não, Deus vai permitir que você caia, seja humilhado, envergonhado, o seu eu quebrado, para depois Deus poder restaurar. Deus sempre quer restaurar. Ele sempre quer levantar, salvar. O prazer de Deus é salvar, não é condenar. E foi o que aconteceu com o Nabucodonosor. Mas eu quero encerrar fazendo essa observação sobre o Daniel. Não pense que o mundo vai bater palmas para você e elogiar. Não, o mundo vai esquecer você. Você pode fazer um grande bem para o seu bairro, para a sociedade à sua volta, depois eles vão se esquecer. No ambiente de trabalho, você pode ser um excelente funcionário, trabalhar bastante, ser usado por Deus para abençoar a firma. Não pense que eles vão agradecer a você. Seus parentes não vão bater palmas e elogiar você, porque você é uma pessoa de oração, você ora pela família toda e por causa da sua oração Deus abençoa a família toda. Nada disso. Não pense que isso vá acontecer. Na igreja você ora muito, visita os irmãos, vai buscar os irmãos. Não pense que você vai ser honrado lá na frente da igreja. As pessoas vão se esquecer. O Daniel, apesar de ter sido colocado por aquele rei como chefe dos magos, o rei chamou todos os outros e o Daniel foi o último. Meu irmão, queira ser o último na igreja. Isso já aconteceu comigo.
organizei uma reunião grande com líderes da cidade e depois vieram os meus líderes lá e tomaram a frente da reunião, se esqueceram de mim. É uma situação assim dura que Deus permite a gente passar para a gente aprender. O nosso galardão não é aqui na terra, não é aqui que a gente vai buscar reconhecimento, elogio. Se você está esperando isso na igreja, meu irmão, não é assim não. Tire isso da sua cabeça. O galardão vem de Deus e não é agora. Agora é para sofrer injustiça, ingratidão, traição, tudo isso vai acontecer, mas você, em troca disto, ame, ore pelas pessoas, ajude, vá buscar os caídos, levante aqueles caídos, vá buscar os afastados, trabalhe, meu irmão. Isso não vai ser reconhecido na igreja. Não pense que vão bater palmas para o que você está fazendo, mas também não espere. É de Deus que você deve esperar o bem. Aquilo ainda era uma fase inicial na vida de Daniel. Ele tinha que passar por aquilo. Deus tinha muita coisa a mais para fazer na vida dele e fez. Daniel, para nós, até hoje, é muito importante. Entenda que você não está trabalhando para homens, nem pelo sucesso, nem para receber elogios aqui na terra. As pessoas vão se esquecer de você, os irmãos vão se esquecer de você, saiba disto.